Olá, meus amigos, a paz do Senhor a cada um de vocês que estão assistindo este vídeo, cada um de vocês que me acompanha neste canal. Estou aqui gravando mais um vídeo para trazer um esclarecimento do meu último vídeo ali, que foi até uma resposta para um amigo que é católico, amigo meu também é um youtuber, meu amigo Railan. E eu gravei o último vídeo ali para dar uma resposta a ele, que fala a respeito da pedra de Mateus 16, do versículo 16 a seguir. A resposta que eu dei para o meu amigo Railan ali, que eu disse para ele que na nossa visão evangélica, nós temos Jesus como a pedra no qual foi edificada a igreja de Cristo, a igreja do Deus vivo. E nós vemos ali que em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 16, nós vamos ver que Jesus indaga ali a multidão, aonde a multidão diz que ele é o profeta Elias, outro diz que é o profeta Jeremias, outro diz que é outros profetas. E o apóstolo Pedro ali, ele tem uma revelação divina, onde o apóstolo Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz assim: bem-aventurado és tu, Bar-Jonas, pois não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai que estás nos céus. Pedro ali, ele tem uma revelação. E nós vamos ver que no vídeo que eu gravei, eu citei estes versículos aqui, Pedro tendo a revelação, e logo depois diz: tu és Pedro. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E por que que eu creio que a pedra é Jesus e não Pedro? É porque Jesus ali, quando Pedro tem a revelação, Jesus ali, ele pede para que os discípulos não contem a ninguém sobre a revelação que Pedro teve. Porque logo depois Jesus diz aos seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem, entendeu? Então Jesus assim, que convinha que o Filho do Homem fosse a Jerusalém e lá fosse rejeitado, como estava profetizado pelo profeta Isaías, como estava já também no Salmista 118 e Isaías 28. Nós vamos ver que Jesus diz: o Filho do Homem vai para Jerusalém, lá ele vai ser rejeitado, é a pedra que foi rejeitada, ele é a pedra principal da esquina. E é interessante que quando Pedro tem essa visão, o foco de Jesus aqui não é que Pedro vai ser a pedra. O que eu queria que o meu amigo Railan entendesse é que o foco de Jesus é ele mesmo, a revelação de Pedro, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores. Então ele diz que ele vai para Jerusalém, lá ele vai ser rejeitado. Para que uma prova maior do que essa? Ele vai ser rejeitado, vai ser morto e ao terceiro dia vai ressuscitar. Vai ser rejeitado pelos edificadores, que são os escribas, os sacerdotes ali da época, eram os edificadores. E nós vemos aqui que Jesus, ele fala isso não só em Mateus, coisa que o meu amigo Railan não falou no vídeo dele, na resposta que ele deu. Ele não comentou o que está escrito lá em Marcos e em Lucas. Ele não comentou de forma alguma. O certo mesmo é ele ter falado lá no vídeo dele o que está escrito em Marcos e o que está escrito em Lucas, que também, depois da revelação de Pedro, Jesus pede para que o discípulo não comente com ninguém, e depois ele fala que convinha que ele fosse a Jerusalém e lá fosse rejeitado pelos edificadores e fosse morto e ressuscitasse ali ao terceiro dia. Nós vemos ali, meus queridos, que nessas três passagens ali, o foco é a pedra, lá do profeta Isaías e do salmista. Jesus, quando Pedro tem a revelação que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus diz aos seus discípulos para eles não comentarem aquilo com ninguém. Dá a entender que os discípulos ali já estavam todos ali sabendo que Jesus já estava falando da pedra ali, a pedra. Aí Jesus vai dizer: tu és Pedro. Por quê? Por que Jesus diz tu és Pedro? Porque foi só Pedro que teve essa revelação divina. Aí Jesus vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa pedra já não é Pedro, esta pedra é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Mas tudo bem, o meu amigo Railan, ele fez um vídeo e diz que as passagens no qual eu citei no meu vídeo que foi lançado no canal do YouTube aí, ele respondeu dizendo que essas passagens não tem nada a ver com Mateus 16, porque lá em Mateus 16 o construtor é Jesus, o edificador é Jesus. E nessas outras passagens no qual eu li lá, o construtor, os edificadores, são os sacerdotes. Só que ele diz que por causa disso, não tem nada a ver uma passagem com a outra. Só que eu quero dizer aqui para o meu amigo Railan que tem tudo a ver. O primeiro é que lá em Mateus 16,
Logo depois da revelação de Pedro, Jesus vai dizer que vai para onde? Para Jerusalém. Para quê? Para ser rejeitado. E depois vai ser morto, depois vai ressuscitar. Lá em Marcos, a mesma coisa. Lá em Lucas, a mesma coisa. Eu só não entendo por que o meu amigo Railan não falou dessas passagens lá em Marcos e em Lucas. Eu não entendo por quê. Mas talvez foi porque lá não está dizendo: tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Talvez é porque não está escrito este versículo lá em Marcos e em Lucas. Mas é das coisas que mais me faz crer que o foco não é Pedro ser pedra, e sim Jesus. Porque lá em Marcos nós vemos que Jesus, depois da revelação, Jesus diz que ele vai ser rejeitado pelos edificadores, vai morrer e vai ressuscitar ao terceiro dia, porque é isso que importa para a igreja, é que Cristo é a pedra. É isso que importa para os leitores, é que Cristo é a pedra e não Pedro. Em momento algum eu estou querendo rebaixar Pedro. Pedro teve uma revelação mesmo divina. Pedro foi um homem que teve a revelação do Deus Pai. Nós vemos aqui, meus queridos, que Jesus, ele é o edificador e ao mesmo tempo ele é a pedra. Mas quem é que vai responder isso para nós? Não sou eu, Jeová, é a própria Bíblia. Vamos para a Bíblia. Os edificadores eram os sacerdotes, não é verdade? Os sacerdotes eram os edificadores. Jesus, ele é a pedra no qual foi rejeitada pelos sacerdotes, que é os edificadores. A Bíblia vai dizer, lá em Hebreus, capítulo 3, o versículo 1, pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, ele é sacerdote também. Ele é o sumo sacerdote. Hebreus 4, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que de nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 5, 6. Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Nessas passagens nós vamos ver que Jesus, ele é sacerdote. Quem era considerado os edificadores na época era os sacerdotes. Então aqui já prova que Jesus, ele pode ser um edificador. Então a pedra que os edificadores, não tem os edificadores lá, os sacerdotes lá, os que se corromperam, a pedra que eles rejeitaram, o sacerdote sem pecado, o sacerdote sem nenhum tipo de injustiça, entendeu? O sacerdote que era reto, que é reto, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo, o que não tem pecado algum, ele não rejeitou essa pedra que foi rejeitada pelos edificadores que são corrompidos. Nós vamos ver aqui que a pedra também é o próprio Senhor Jesus Cristo na palavra de Deus. Aqui nós já vemos que Jesus, ele pode ser edificador, e nós vamos ver também que ele é a pedra no qual ele edificou a igreja. João capítulo 1, versículo 29, vai dizer: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já em João 1, 36, e vendo passar Jesus disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Ou seja, nós fomos comprados por este sangue este que é o preciosíssimo sangue de Jesus, que foi dado ali como sangue de um cordeiro. Nós vamos ver que Jesus, ele é chamado de um cordeiro. O cordeiro no Antigo Testamento era um animalzinho sem defeito, sem mancha, que era sacrificado para tirar o pecado do povo, não é verdade? Então o cordeiro tinha que ser sem mancha, sem defeito algum, porque aqueles cordeiros do Antigo Testamento, ele já simbolizava Cristo. E quem fazia o sacrifício? O sacerdote. Os sacerdotes faziam o sacrifício. Só que os sacerdotes lá, que é os edificadores, que rejeitaram a pedra, eles primeiro faziam o sacrifício por eles, e depois fazia pelo povo, porque eles eram pecadores. Por mais que fosse sacerdote, eles tinham pecado. Mas o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo,
ele não tinha pecado algum, ou seja, ele era sem defeito, sem mancha, e ele foi o sacrifício, ele deu-se por sacrifício, ele deu a sua vida por nós. Então nós vamos ver aqui, o meu amigo Railan, ele fez ali uma indagação no vídeo dele, dizendo que foi um erro gravíssimo, na verdade é erro dos protestantes, dizendo ele, sobre a interpretação protestante de que Jesus é a pedra, não tem, ele diz que não tem cabimento, não tem lógica. Uma coisa que eu acho interessante, essa lógica vai acabar com muita gente, negócio de lógica, é que ele disse que Jesus não pode ser o construtor e ao mesmo tempo a base. Aí eu pergunto ao meu amigo Railan, Jesus pode ser o sacerdote e ao mesmo tempo o sacrifício? Ele pode ser o sacerdote que faz o sacrifício, ao mesmo tempo o próprio sacrifício, o próprio cordeiro? Pode, né? Porque está escrito que ele é o nosso sumo sacerdote e também está dizendo que ele é o cordeiro de Deus. Então aqui, meu amigo Railan, está provando que Jesus ele é o edificador e ao mesmo tempo a base, a pedra. Nós vamos ver aqui. Jesus ele é o edificador que edifica a igreja porque ele é o nosso sumo sacerdote. E ele é a pedra porque foi sendo o Cordeiro de Deus que ele tirou os nossos pecados. Então, é por esta morte e ressurreição de Cristo que nós temos a esperança da vida eterna. Que nós temos a nossa fé baseada nessa esperança. Ou seja, nossa fé está firmada nessa esperança da ressurreição de Jesus. A pedra que foi rejeitada pelos edificadores aqui na terra, ela foi muito bem aceita pelo edificador Jesus Cristo, porque ele é a pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que o nosso sumo sacerdote edifica a sua igreja sobre a pedra que foi rejeitada pelos edificadores aqui da terra. Jesus, ele, em todas as passagens aqui, tanto em Mateus como em Marcos como em Lucas, depois que o apóstolo Pedro tem a revelação, ele vai dizer claramente que o Filho do Homem vai ser morto e vai ressuscitar, mostrando aqui que ele é o Cordeiro. Mostrou que ele é o edificador, o sacerdote, falando que vai edificar a igreja. E logo depois ele diz que vai morrer e ressuscitar o terceiro dia, mostrando também que ele é o Cordeiro, ou seja, a pedra, porque foi com o sangue de Cristo que nós fomos libertos de nossos pecados. Quando eu falo nós, eu falo da igreja. A igreja foi liberta através do sangue de Jesus Cristo. A igreja está firmada hoje na pessoa de Jesus Cristo. A igreja está edificada hoje na pessoa de Jesus Cristo, na pedra que foi rejeitada pelos edificadores, que hoje está como base, entendeu? Hoje é nossa base, é nossa pedra fundamental, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto a isso, não resta dúvida. Você mesmo, Railan, você mesmo, uma vez me perguntou como Jesus Cristo pode ser o edificador e ao mesmo tempo a pedra. Você me perguntou isso, mas eu lhe respondo, ele pode ser o edificador e ao mesmo tempo a pedra, da mesma forma que ele pode ser o sacerdote e ao mesmo tempo o cordeiro. Lembra que no Antigo Testamento o sacerdote ali, ele era o que fazia o sacrifício, seja ali com o cordeiro? Então ele é o sacerdote, ao mesmo tempo ele é o cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Está aí a resposta e eu acredito que não resta dúvida alguma sobre esta resposta. E eu quero, em nome de Jesus, pedir aqui ao meu amigo Railan, se você for responder este vídeo, cita essas passagens que eu citei aqui no vídeo anterior, que foi de Marcos e Lucas, que você não citou no seu vídeo, sendo que essas passagens eram uma das mais principais que tinha, uma das mais importantes que tinha. Eram as principais, a mais importante, que você não citou no seu vídeo, que fala da morte e ressurreição de Cristo, que ele ia ser rejeitado. Se você tivesse falado, ficaria uma coisa mais clara. Porque nós só vamos acreditar que aquelas passagens que eu citei em Atos dos Apóstolos, em 1 Pedro, em Coríntios lá, é a mesma de Mateus, se nós comparar de Mateus com Marcos e Lucas. Se nós comparar Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos entender que é a mesma passagem lá de Atos dos Apóstolos, e 1 Pedro, e também lá de Coríntios. Mas você só citou de Mateus e pulou logo para Atos e Pedro e Coríntios. Assim dá a entender que não são a mesma coisa. Agora, se você citasse Marcos e Lucas, nós ia ver que, tanto em Marcos como em Lucas, Jesus fala da rejeição, da morte e da ressurreição. Igual fala em Lucas, Marcos e Mateus,
que ele foi rejeitado pelos edificadores. Na mesma passagem, nesse mesmo sentido, nessa mesma, como é que eu posso dizer, esse mesmo acontecimento, exatamente esse mesmo acontecimento, também está lá no livro de Atos dos Apóstolos, 1 Pedro e em Coríntios, que ele também foi rejeitado pelos edificadores. Aí você falou no seu vídeo, não tem condição, não tem cabimento, porque lá os edificadores, os sacerdotes lá, os fariseus, e aqui em Mateus é Jesus, mas claro, porque Jesus também é sacerdote, e aqui ele é o edificador, e aqui ele edifica, e é por isso que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, porque o edificador aqui é um sacerdote que não tem pecado, o edificador aqui é o sacerdote que é o próprio Filho de Deus, e ele está edificando a sua igreja, não é sobre uma pedra qualquer, ele está edificando a sua igreja, é sobre ele mesmo, é sobre Cristo, porque ele foi que morreu e ressuscitou. Em momento algum aqui eu estou querendo diminuir Pedro. Pedro é pedra, nós somos pedra, como está escrito, como você já falou no seu vídeo. Eu sei desse versículo aqui, Pedro disse, nós somos pedras vivas, nós somos pedras vivas. Todos os cristãos são pedras vivas. Só que o Senhor Jesus Cristo, ele é a pedra, a base, a pedra principal da esquina. Ou seja, aqui a igreja está edificada. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Porque lá em Mateus 28, nos últimos versículos ali, ele vai dizer que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Se ele ressuscitou, ele pode sim estar conosco todos os dias até a consumação do século. E assim a porta do inferno jamais vai prevalecer contra a igreja do Deus vivo, que está firmada na rocha, no qual é Jesus Cristo. Amém? Que esse vídeo possa alcançar o maior número de pessoas possível. Esclarecendo aqui, eu quero dizer a vocês que o vídeo que eu gravei, o vídeo anterior, eu estarei colocando aqui na descrição deste vídeo. E o vídeo do meu amigo Railan também respondendo ele estará também aqui na descrição, no comentário. Eu estarei colocando aqui para vocês verem aqui. E eu quero aqui dizer para o meu amigo Railan que essa resposta aqui, espero que seja só essa de resposta. Não quero responder um outro vídeo. Está aqui a resposta e eu acredito que não tem dúvida alguma mais. E a paz esteja com todos vocês que estão assistindo. Espero que vocês gostem do conteúdo. E se vocês tiverem alguma dúvida, você também pode estar sugerindo vídeos. Louvado seja o nome do Senhor, e nós estaremos aqui esclarecendo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixe o seu like, compartilhe para que o maior número de pessoas possam ver, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem dúvida a esse respeito. Eu não estou aqui querendo confrontar a igreja católica, quero deixar muito bem claro, igreja nenhuma, religião nenhuma. Eu estou aqui esclarecendo aqui, meus queridos, o nosso entender da palavra de Deus, a nossa interpretação de como é que nós acreditamos aqui essa passagem, se é Pedro que é a pedra ou se é Cristo. Eu acredito que é Cristo a pedra, louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou querendo discutir religião nenhuma aqui, eu estou aqui esclarecendo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque ela tem resposta para tudo. Louvado seja o Senhor. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, em nome do Filho de Deus.